Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Eu dou início, em nome do Senhor Jesus Cristo, a mais um programa Jesus Vem, programa da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem como objetivo estar ajudando as pessoas a se prepararem para a volta do Senhor Jesus, através do conhecimento e da vivência do verdadeiro Evangelho. E hoje nós vamos estudarmos um tema que é o que precisamos saber sobre Deus. Não que nós não saibamos o suficiente sobre Deus, mas sim que nós devemos recordar o que a palavra de Deus nos diz sobre Ele. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, eu gostaria de estar aqui fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por todas as coisas, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento para estudarmos a Tua Palavra. Invocamos ao Senhor a Tua presença, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós e que o Teu Santo Espírito fale através da minha boca. Que essa mensagem venha nos fortalecer, nos edificar e nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Que venhamos pedimos ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados e nos dê a capacidade também de perdoarmos uns aos outros. Que o nosso coração esteja puro e aberto para o Senhor. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, Seu Shamash. Amém. Louvado seja o nosso grande e poderoso Deus de Israel, Seu Filho amado, Senhor Jesus, Seu Shamash. Irmã Conceição Machão, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Então a primeira pergunta do nosso estudo de hoje é: qual a primeira coisa que precisamos saber sobre Deus? Vamos examinar o que diz as Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nos diz muito claramente assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, qual é a primeira coisa que precisamos saber sobre Deus? Que só existe um Deus. Ele é um Deus único. Não há um Deus trino. Não são três deuses que formam um Deus. Não, há um único Deus. Que é sobre todos e está acima de todos. O Deus criador de todas as coisas. Se nós não tivermos essa consciência, nós não estaremos conhecendo o verdadeiro Deus. Porque Ele mesmo nos afirma através da Tua Palavra, que Ele é único. Ele não é trino, único. Nunca devemos nos esquecer disso. Agora, o que Deus é? Vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 4, no versículo 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele é Espírito. Deus, ele não pode ser representado através de uma imagem de escultura. Deus, ele não pode ser representado através de nada material, porque ele é Espírito. Importa que os seus adoradores, aqueles que o conhecem, aqueles que o têm como Deus, que o aceitam como Deus, venham adorá-lo em espírito. Como que nós adoramos a Deus em espírito? Através da fé. Por quê? Porque algum de vocês alguma vez já viu a Deus? Não. Eu também não. Mas nós cremos que há um Deus. Nós temos essa certeza. E ele é Espírito. Ele está no céu. Mas ao mesmo tempo ele também habita no nosso coração, quando nós permitimos. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Então, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, quer dizer, através da fé, e em verdade,
de acordo com o que está escrito. Tudo que se refere à verdade refere-se à Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito aqui na palavra em verdade refere-se à Bíblia Sagrada. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, significa que ele é a verdade que é revelada dentro da Bíblia Sagrada. É esse Jesus que nós servimos. O Jesus que está aqui, ó, dentro da Bíblia. Não é o Jesus que as religiões pregam, porque ele é diferente, né? Mas é aquele Jesus que testifica aquilo que está escrito, que confirma aquilo que está escrito. Então, Deus, ele é Espírito. Ele não precisa de nenhuma imagem de escultura para poder representá-lo. Importa, quer dizer, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade, ou seja, o adore pela fé. Irmã Janete, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja com todos, boa noite, amém, uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Irmão Matias, seja bem-vindo. Irmão nos diz, paz seja convosco, irmãos, amém. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Agora, o que ninguém é, mas apenas Deus é. Vamos ver aqui no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10, no versículo 18. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então que ninguém é, mas apenas Deus é bom. É muito importante que nós venhamos entendermos isso. Nós não somos bons. A partir do momento em que nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal, através do pecado de Adão, nós deixamos de sermos bons. A nossa natureza humana, ela é má, porque ela é pecaminosa. Eu já dei vários exemplos de, por exemplo, várias vezes neste exemplo, que quando uma mulher ela tem uma criança, a criança cresce, 1 ano e pouco, ela tem outro filho, aí tem um bebezinho, às vezes é comum o filho mais velho ir lá por ciúmes, às vezes bater na criança mais nova, tenta rejeitá-la. Por que que faz isso? Por causa da natureza humana. Mas a partir do momento em que o pai ou a mãe percebe que isso está acontecendo, ele chama aquela criança e fala, ó, não pode fazer isso com seu irmãozinho ou com a sua irmãzinha. Olha o tamanhozinho dele, ele é pequenininho. Ele gosta muito de você, mas ele ainda não sabe falar. Então, eu preciso que você me ajude a cuidar dele, a olhar ele. Aí essa criança, a natureza dela, pecaminosa, que já vem, ela já vai sendo transformada pelo poder de Deus, que é a bondade de Deus que vai sendo inserida. Mas nós, como seres humanos, nós não temos uma bondade natural em nós, por isso nós não somos bons. A bondade que nós temos é um reflexo da bondade de Deus em cada um de nós. Irmã Joseli, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja contigo. Assistindo, boa noite a todos. Deus abençoe. Amém, irmã. Deus abençoe também. Uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Há pessoas que gostam de dizer, eu sou uma pessoa muito boa, né? Quando nós fazemos tal afirmação, nós estamos demonstrando que nós não conhecemos a nós mesmos, né? Porque as pessoas acham que a demonstração de bondade é quando você faz o bem ao outro, é quando você faz a caridade ao outro. Mas não é isso que define uma pessoa, né, que está vivendo plenamente a bondade de Deus em si. O que define é quando você faz esse bem a quem não merece, aquele que te ofendeu,
aquele que te magoou, aquele que te persegue, aquele que fala mal de você. Ali é que define realmente se há em nós ou não a bondade de Deus. Porque fazer o bem a quem não nos fez mal algum é a coisa mais fácil do mundo, digo mais, é até prazeroso, né? Mas o que nos define realmente como filhos de Deus é passarmos por cima de nós mesmos para fazer prevalecer a bondade de Deus. Irmã Miriam, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja convosco. Um abraço, pastor Paulo. Que Deus abençoe grandemente a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Deus abençoe também. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, nós termos a humildade de nos conhecermos e de reconhecermos o que somos. E esse conhecimento sobre nós mesmos, nós o adquirimos dentro da palavra de Deus, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos define exatamente como nós somos. E quando nós temos a humildade de compreendermos isso, nós nos colocamos no nosso lugar. Nós não nos achamos melhores do que o outro, superior ao outro. Você acreditar na capacidade que Deus te deu de realização não significa que você se considera melhor do que os outros, não é isso. Uma pessoa se considera melhor do que as outras, e muitas delas nem têm consciência disso. É quando elas diminuem o outro para ela poder, entre aspas, né, crescer. Ninguém cresce diminuindo o outro, mas na mente doentia de alguns, sim. Né? Nós nos consideramos melhores do que os outros quando desprezamos as outras pessoas, quando humilhamos as outras pessoas, quando tratamos injustamente as outras pessoas, quando não respeitamos o direito da outra pessoa, seja quem for. Assim nós estamos nos considerando melhor do que os outros. Porque nós estamos achando que nós temos um direito que a outra pessoa não tem. Isso é pecado diante de Deus. Isso é errado. Infelizmente, existem muitas pessoas assim. E que mesmo ao saber que isso é pecado, que isso é errado, elas não vão mudar. Porque a adoração que elas têm por si mesma é maior do que o temor que elas têm a Deus. Mas quando o Senhor Jesus voltar, ele dirá abertamente: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é o pecado, é a impiedade, é a injustiça. É tudo aquilo que se opõe ao caráter de Deus, é tudo aquilo que se opõe à bondade de Deus. E todos nós, infelizmente, se não vigiarmos, estamos sujeitos a praticar tal coisa. Às vezes até inconscientemente. O inimigo, ele tem uma experiência, nós nunca podemos nos esquecer disso. Se tem uma coisa que eu não desprezo na vida, é a experiência de vida. O inimigo, ele tem uma experiência de milhares de anos em enganar as pessoas, em manipular as pessoas, em destruir pessoas. Mas nós, se nos colocarmos debaixo da vontade de Deus e procurarmos agir sob a direção da sabedoria de Deus que está contida dentro da sua palavra, nós estaremos oferecendo ao inimigo uma resistência. E a própria palavra de Deus, ela nos afirma com muita certeza que quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós.
Irmã Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. A irmã me diz, paz seja contigo, pastor Paulo, paz seja convosco, boa noite a todos. Amém. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a todos que nos assistem. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos, que nós tenhamos os mesmos valores que Ele tem. Para sermos filhos de Deus, nós temos que trazermos em nós as características do Pai. E essas características se encontram no Senhor Jesus através da palavra. Então, quando nós não temos a característica do Pai, nós temos a característica de Satanás. Muitas pessoas agem como se fosse o próprio Satanás. São impiedosas, injustas, mentirosas, falsas, manipuladoras. Acusam injustamente, agem injustamente, são desprezíveis, desprezam as pessoas, se acham superior. Então, nós devemos entendermos, nós precisamos saber, deixar isso muito bem claro dentro do nosso coração, que nenhuma dessas atitudes são atitudes agradáveis a Deus. E que se nós amamos a Deus, se nós tememos a Deus, nós devemos fugir desse tipo de atitude o máximo possível. Irmão José Aparecido de Brito, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Agora vamos ver, meus irmãos, o que Deus não é. De acordo com o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, aqui nos diz que porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, esse versículo aqui do livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, se nós observarmos com bastante cuidado, nós podemos perceber que ele nos traz uma grande esperança. Olha que coisa maravilhosa, olha que garantia que Deus nos dá. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. De que forma? Pois servistes e ainda servis aos santos. O homem é injusto, o homem é ingrato, o homem se esquece, mas Deus não. Olha que esperança, olha que garantia, olha que força que Deus nos dá através dessa palavra. O irmão José Aparecido de Brito nos diz: paz seja contigo, pastor Paulo, estou na escuta do estudo. Saudações para todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A irmã Janete aqui também nos diz amém. Então, quando nós temos a consciência, pelo menos isso comigo funciona muito, isso me fortalece, isso me reanima, isso me levanta. Quando eu vejo que as coisas estão difíceis, estão contrárias, eu lembro disso, que Deus não é injusto. E eu ter a certeza dentro do meu coração de que Deus não é injusto, isso me tranquiliza. Porque eu tenho a total certeza, a total e absoluta certeza, que no momento certo e da forma mais sábia possível, o Senhor me fará justiça. Então, quando nós lemos uma afirmação como esta de Hebreus 6,10, eu digo que isso é um motivo para colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos em paz.
se você procura servir um Deus justo, porque a justiça de Deus, ela não pode ser comparada à justiça do homem. Se formos poder dizer claramente, verdadeiramente, a justiça do homem, ela é injusta. Porque a justiça do homem, ela solta ladrão, bandido, condenado. A justiça do homem persegue pessoas. A justiça do homem, ela tem uma série de falhas. Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é perfeita. Na justiça de Deus entra a misericórdia, entra o perdão, entra uma série de coisas que os homens não estão dispostos a ceder. A justiça de Deus, ela analisa caso por caso. A justiça do homem, ela é coletiva. A justiça de Deus, ela se importa com pessoas. A justiça do homem se importa com números. Sempre foi e sempre será até a volta do Senhor Jesus. Você pega o exemplo. Quem é funcionário público sabe disso. Todo serviço público, o que importa é números. Não são a satisfação do povo em si, mas números. Estão cumprindo essas metas? Se sim, isso é que interessa. O resto é resto. Mas a justiça de Deus não é assim, não. A justiça de Deus, Deus não quer apenas que nós venhamos cumprir as nossas metas, como que venhamos fazer da melhor forma possível. Deus nunca oferece a nenhum de nós nada pela metade, ou alguma coisa de baixa qualidade, né? Uma coisa que é muito importante que as pessoas venham aprender com Deus. Se você for oferecer alguma coisa a alguém, sempre ofereça o melhor, seja quem for. Nunca ofereça algo meia boca. Se você não tem condição de oferecer o melhor, não ofereça. Agora, o melhor é aquilo que você faz de coração. O melhor não significa o mais caro. O melhor não significa o mais bonito. O melhor significa aquilo que você o faz com apenas o desejo de ver o bem do outro, de agradar, sem receber nada em troca. É a boa vontade, né? Então, nós devemos procurarmos oferecermos o melhor, em todos os sentidos, né? Por isso que eu sempre digo que essas celebrações mundanas, elas servem mais para estimular e para revelar a hipocrisia das pessoas. Porque, por exemplo, você pega um costume pagão como a celebração do aniversário. Tem muitos que é assim, se o aniversariante é uma pessoa importante, é uma pessoa que tem para ela um certo valor social, vamos dizer assim, e que ela tem acesso, ela vai dar um presente melhor. Mas se o aniversariante é uma pessoa simplesinha, então qualquer coisa serve. Então isso é uma hipocrisia. Isso demonstra que bom só existe um, o Pai que está no céu, entre outras atitudes humanas. Agora, quando nós procuramos sermos pessoas justas, nós vamos tratar com o mesmo valor, tanto um quanto o outro. Porque o que me importa é o ser humano. Não é o que ele pode me oferecer em troca. Eu não espero absolutamente nada de ninguém. Eu espero de Deus, a sua misericórdia. Então eu não tenho essa preocupação de me preocupar o que vai vir em troca, porque o que vem em troca é Deus que nos dá. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Elas são acrescentadas por quem?
elas são acrescentadas por Deus. E quando nós somos pessoas assim, isso há uma vantagem muito grande, porque nós não conseguimos sermos manipulados. Nós nos vendemos, nós estamos dispostos a perder se for preciso, né? Uma das coisas que as pessoas têm muito medo é de perder, né? Tem medo de perder o prestígio, o reconhecimento, perder o emprego, perder isso, perder aquilo, né? A única coisa que o ser humano não tem medo de perder é a salvação. A maioria dos seres humanos não tem medo de perder a salvação. O resto eles têm medo de perder muita coisa, né? Por quê? Porque não compreende as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, quando a palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade, é nesse sentido, né? É de colocar as coisas espirituais acima das materiais. Se eu vou perder, a gente consegue de novo, até melhor. E se não conseguir, o importante é que se faça a vontade do Senhor. Quando eu mostro para vocês aqui na Bíblia, como nós vimos aqui no livro de João, né? Não, de João não, de Marcos 10, 18, que Deus é bom. A partir do momento que eu creio de verdade que Deus é bom, aí as minhas preocupações estão resolvidas. Porque eu como pai, você como pai ou mãe, se você vê o seu filho que necessita de alguma coisa, você vai deixar ele sofrer, você vai fazer perversidade com ele? Não vai. Muito mais é Deus na sua justiça para conosco, né? Mas ele sempre tenta nos ensinar alguma coisa, ele procura nos ensinar alguma coisa. Ele procura sempre quebrar a dureza do nosso coração. A irmã Rita, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja convosco na escuta. Amém, irmã? Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Agora vamos ver de que forma Deus não nos trata. Olha só, de que forma Deus Ele não nos trata. Salmos, capítulo 103, versículo 10, que nos diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que isso significa? Significa que Deus é misericordioso. Significa que Deus é paciente. Significa que Ele dá uma nova chance. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, né? O que aconteceria? Se não fosse a misericórdia do Senhor, já teríamos todos sido destruídos, né? Então, é importante que aqueles que querem serem justos aos olhos de Deus, nós devemos lembrar disso. Se Deus não me trata segundo o meu pecado, se Ele procura me ajudar a não pecar, se Ele cuida de mim, se Ele tem misericórdia da minha imperfeição, assim também nós devemos ter com aqueles que pecam contra nós e no geral. O primeiro passo para fazermos isso é não sermos juízes das outras pessoas, né? Agora, quando somos convidados para avaliar uma determinada situação, nós devemos procurar fazer isso com justiça, dentro dos critérios da palavra de Deus, né? Então, nós vemos que a Bíblia nos mostra que um Deus poderosíssimo, um Deus justo, um Deus maravilhoso, e que
nenhum de nós temos nenhum motivo para duvidarmos dele, para desanimarmos, para retrocedermos. Pelo contrário, quanto mais nós examinarmos as Escrituras, mais nós veremos o quanto Deus valoriza a cada um de nós. É de uma forma grandiosa, de uma forma imaginável, nos mínimos detalhes. Tudo o que eu estou dizendo a vocês são coisas que vocês sabem, mas porém são coisas que nós devemos relembrarmos, porque a pressa desse mundo, o curso desse mundo, ele tem a tendência de querer nos fazer esquecermos da atuação de Deus na nossa vida, dos mínimos detalhes. Detalhes são coisas extremamente importantes. O próprio Senhor Jesus nos afirmou que no dia do juízo até os centavos nos serão cobrados. Centavos, o que são? São aquelas pequenas atitudes, ou seja, os pequenos pecados que cometemos, aquelas mentirinhas do dia a dia que não, aquela que a gente acha que não tem nada demais, as atitudes que nós achamos que estamos certos quando Deus nos mostra que estamos errados. Então os detalhes, eles são extremamente importantes no conjunto. É como se você tivesse... Hoje quase não existe isso mais, Existe, quase não se usa mais relógio. Aqueles relógios de corda, que você tinha que dar corda nele. Quando você abria ele, tinha um maquinário todo montado. Se tinha uma pecinha daquele maquinário, nada funciona. Então as coisas mínimas na vida, elas são importantes para o nosso funcionamento espiritual diante de Deus. Se nós retiramos alguma coisa, é claro que nós vamos continuar vivendo, mas nós vamos estar dando uma brecha para o inimigo para danificar o todo com o passar do tempo. Porque cada peça tem uma função, e quando falta uma peça, as outras trabalham mais para poder suprir o que a outra ficou faltando. E tem peças que são tiradas que comprometem o funcionamento total. Mas sim, são essas peças na nossa vida, são os ensinamentos da palavra de Deus. Então existem muitas coisas dentro da palavra de Deus que são, vamos dizer, são coisas mínimas, mas que devem ser obedecidas. Porque Deus é um Deus justo. Ele vai olhar todas as coisas. Mas aqui nós vemos no Salmo 103:10, mas uma garantia muito importante, que Deus ele não nos trata segundo os nossos pecados, ou como nós tratamos uns aos outros quando erram, Pelo contrário. Então essas informações contidas dentro da palavra de Deus, elas servem para mim e para você como ferramentas para que nós possamos trabalhar no nosso eu, nosso ser. O que precisa ser consertado em mim? O que precisa ser consertado em você? Essa resposta só Deus, o Senhor Jesus e você tem. Só Deus, o Senhor Jesus e eu tenho. Ela é muito individual. Mas é muito importante que nós devemos estarmos atentos a todas essas coisas. Existem muitas mudanças pequenas, aparentemente aos olhos dos homens, mas são extremamente necessárias no conjunto. Significativas aos olhos de Deus. Nós não podemos ignorar isso, Agora vamos ver aqui, Deus ele escuta as nossas orações? Será que escuta? Aqui no Salmo 65, versículo 2, nos diz assim: Ó tu que escutas a oração,
a ti virão todos os homens. Então, sim, a resposta é sim, ele escuta as nossas orações. E ele não só escuta as nossas orações, como ele quer que todos os homens venham a ele, venham orar a ele, venham conversar com ele. Porque através da oração também se promove o arrependimento, se promove o reconhecimento dos nossos pecados. Quando nós apresentamos a Deus os nossos pecados, Ele sabe de todos. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ver atitude de humildade de nós quando estamos diante dEle. A irmã Miriam nos diz aqui, verdade, amém, irmão. Então, Ele é um Deus que não só escuta as nossas orações, como Ele quer que todos os homens venham orar a Ele, né? E o Senhor Jesus, Ele reforça sempre as garantias que o Pai nos dá. Porque Ele disse assim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Porque o Senhor Jesus, Ele representa, espiritualmente falando, o próprio Deus. Né? Deus não é representado por imagens de esculturas, mas Ele é representado pelo Filho. Por isso o Filho diz, eu e o Pai somos um. Porque Jesus é a representação máxima de Deus em toda a existência. Então, por exemplo, se o Senhor Jesus ele dá uma ordem sobre uma determinada coisa, ou se ele diz sim em relação a alguma coisa, não é preciso consultar a Deus, o Pai, se ele concorda, porque ele concorda. O Senhor Jesus e o Pai, eles andam numa concordância perfeita. Não há discórdia entre eles. Eles são um no só propósito, mas são duas pessoas distintas, que nunca se contradizem, que nunca estão uma contra a outra. Uma coisa que o Senhor Jesus não tem. Ele não tem ciúmes de Deus. Ele ama o Pai, honra o Pai, e ele não quer o Pai só para ele. Ele quer que nós todos também venhamos amar ao Pai como Ele ama. Que nós venhamos honrar ao Pai como Ele honra. Né? E um relacionamento saudável é isso. É um relacionamento de confiança. É um relacionamento em que estão dispostos a compartilhar. O Senhor Jesus, Ele compartilha o Pai com nós. Né? Se nós vemos em todos os seus ensinamentos, o tempo todo, Ele procura sempre nos aproximar do Pai. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu e meu Pai entraremos nele, cearemos com ele, e nele faremos morada. Né? Então, ele tem como esse objetivo de ser aquele que trouxe a reconciliação entre o homem e Deus, que foi perdida lá no Éden, né? Então olha que coisa séria isso, que coisa profunda, que coisa significativa, que todos nós devemos pensar, refletir e valorizar, né? É claro que existem milhões de pessoas que desprezam tudo isso completamente. E os que assim agem, eles são responsáveis pelas suas próprias atitudes diante de Deus. Assim como cada um de nós somos.
Mas nós nunca devemos procurarmos nos esquecer, não podemos nos esquecer, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os espíritos e potestades que habitam nas regiões celestes, com o objetivo de sempre, 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 sempre colocar um homem contra Deus, sempre nos destruir, sempre nos afastar de Deus. Mas nunca se esqueça que quem dá autoridade a Satanás para fazer essas coisas é você. E sou eu. Ele só poderá agir na minha vida se eu permitir. Como que eu permito Satanás agir na minha vida? Não vigiando, cedendo às suas provocações, às suas tentações, cedendo às propostas que ele nos traz através desse mundo que vivemos. Eu digo isso não é para julgar nenhuma pessoa, mas para conscientizar a todos o grande perigo que nós estamos enfrentando, mas ao mesmo tempo que nós podemos vencer o inimigo todos os dias, porque ele já está vencido e derrotado na cruz. O Senhor Jesus já nos entregou um inimigo derrotado, para que nós também possamos derrotá-lo quantas vezes for necessário, em Cristo. Agora, o que Deus faz estar perto de nós? Vamos ver no Salmo 145, versículo 18, que nos diz assim, olha o que está escrito. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então a pergunta é, o que faz Deus estar perto de nós? É a verdade. Quando nós invocamos o Senhor em verdade, procurando viver a nossa vida verdadeiramente de acordo com a sua vontade. Então, isso faz com que Deus ele venha estar perto de nós. Porque Deus não se associa com a mentira, Deus não se associa com o engano, Deus não se associa com o pecado. Ele se associa com a verdade. Com aquilo que está de acordo com a sua palavra. Agora vamos ver aqui o que Deus dá àqueles que o valorizam. Vamos ver no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Vamos repetir a pergunta. O que Deus dá àqueles que o valorizam? Daniel 1,17 diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, aqueles que valorizam a Deus, Deus os dá conhecimento, inteligência e sabedoria. Quando eu era jovem, uma vez eu vi uma senhora crente falar que a fulano de tal prega a palavra com inteligência, ele não tem o Espírito de Deus, não. Pelo contrário, se a pessoa prega a palavra com inteligência, com sabedoria, é porque ela está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus. Deus ele dá inteligência ao ser humano através do Espírito Santo, que é o poder dele. Deus dá sabedoria ao homem através do Espírito Santo. Né? Então, muitos confundiam e ainda confundem até hoje, né? Que mover do Espírito, eu já vi tanta coisa assim, meia cabulosa, vamos dizer assim, igrejas evangélicas, né? Uma vez eu fui visitar uma igreja em que é uma história muito longa, eu não vou contar para vocês, não, senão eu vou tomar muito tempo aqui. Mas essa igreja já tinha as mesmas doutrinas, eles criam a mesma doutrina que a igreja de Deus.
Tanto que eles me deram a oportunidade, eu fiquei um sábado lá, de 1 da tarde às 4, conferindo com eles cada ponto de fé da igreja. Eles concordaram com todos. E eles falaram, é isso que nós seguimos e acreditamos. Aí eu peguei e falei para o pastor, falei, então o que impede de nós nos unirmos? Aí ele só barrou num ponto, que é o nome. Porque ele disse que o nome, que eu não me lembro, é um nome até meio difícil que ele colocou lá. Ele falou que o nome que ele colocou na igreja lá foi revelado por Deus em sonho. E eu falei com ele, mas o nome Igreja de Deus está revelado por Deus na Bíblia. Eu prefiro ficar com o que está revelado na Bíblia do que o que está revelado em sonho. Né? Então, assim, os homens, eles procuram fazer prevalecer a sua própria vontade. E nessa igreja, é isso que eu ia dizer, que lá, eles se diziam também ser muito espirituais. Essas pessoas que se dizem muito espiritual, eu acho uma coisa muito perigosa, sabe? Porque ser espiritual é uma coisa natural. Você não precisa de forçar, não precisa ficar dizendo para as pessoas que você é. Ou as pessoas veem em você, ou você é ou não é. Não tem esse negócio de ficar tentando provar para os outros. Isso é um maior erro. E lá era assim. Quando ia pregar a palavra, você não podia, por exemplo, preparar uma mensagem em casa e trazer um tema, pedir a Deus um tema e tal, não. Você tinha que abrir a Bíblia, você pegava a Bíblia assim, ó, fechava e abria e põe o dedo em cima. É ali, quando te parou o dedo, você tinha que pregar. Eles falam que quem tem o Espírito Santo de Deus prega o Evangelho é assim. Aí quando eu fui visitar essa congregação, tinha um senhor lá, que hoje ele já até é falecido, eu nunca vi um velhinho tão ignorante, tão soberbo igual aquele. Eu não sei se ele ficou incomodado com a minha presença dos irmãos que foi comigo. Ele pegou, mas uma estupidez, uma coisa horrenda, ridículo para falar, uma coisa estúpida. O ser humano, quando quer ser estúpido, ele consegue. Ele pegou a Bíblia, jogou assim em cima do púlpito e falou assim, eu não tenho estudo, não tenho 4ª série, será, só sei ler e escrever. Mas eu tenho o Espírito de Deus. E Deus me revela que ele pegou, deu um tapão na Bíblia, assim, valeu, eu vou pregar isso aqui. Ele pôs o dedo assim e começou a pregar. Falei, que coisa ridícula, papelão horrível esse, né, gente? A pessoa queria... Isso aí é soberba, querer dizer que é melhor do que os outros, que Deus revela para ele. Mas, sabe, querendo desprezar, é porque ele não tem estudo e ele sabe pregar, grande coisa mesmo. Deus, ele procura as pessoas humildes de coração, não é quem tem estudo, quem não tem, não. Isso para Deus não interessa. Interessa você ter a humildade de compreender o que a palavra de Deus diz. Quando nós temos a humildade de pedir a Deus que nos revele o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Porque muitos leem a palavra de Deus, mas não entendem. Olha para você ver uma coisa, que você pode fazer esse teste e perguntar. Aquela passagem lá que diz que nós iremos ao encontro com o Senhor nas nuvens, eu já vejo pastores aí com doutorado em teologia, aí na internet, falando uma besteira dessa, que eu gostaria de encontrar com ele pessoalmente e pedir, por favor, pastor, abre a Bíblia e me mostra onde está escrito isso. Isso afirma. Falou que dali nós vamos para o céu. Onde está escrito isso? Que após o encontro do Senhor Jesus nas nuvens, nós iremos para o céu. Então as pessoas leem, mas não entendem. Ela já tem uma mente cauterizada dentro de uma doutrina religiosa que cegam a elas em relação à verdade. Mas eu sei dizer a você da onde que nós vamos ali para as nuvens. Eu posso citar 2 passagens aqui, bem claras. Zacarias 14, versículo 4, que diz que ele colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras. E o monte se fenderá para o oriente, para o ocidente, se tornará um grande vale sobre toda a terra. E lá no versículo 9 diz, o Senhor será rei sobre toda a terra.
Aí nós pegamos Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que diz que seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Aí nós pegamos Joel capítulo 2, versículo 32, que nos diz assim: porque no monte Senhor em Jerusalém estarão que forem salvos. Né? Então a palavra de Deus ela é muito clara. Ela nos mostra muito claramente para onde que nós iremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Mas eles insistem em dizer que vão para o céu. E muita gente diz amém. Então a única coisa que eu busco, que eu peço, é uma coerência de acordo com a palavra de Deus. A irmã Janete está nos dizendo, a maioria dos apóstolos não tinha estudo, eram doutos, porém eram cheios do Espírito de Deus e por isso falavam com ousadia. Corretamente, irmã Janete. Só que a diferença dos apóstolos, aquele senhorzinho lá que eu vi, é que os apóstolos eles tinham o Espírito de Deus e tinham humildade, né? Eles não usavam a palavra de Deus para querer crescer, para se dizer que Deus... Sabe? Esse negócio, se tem uma coisa que eu não faço questão de querer provar para as pessoas, falar que Deus é comigo. Ou você olha para mim, para minha vida, para minhas atitudes, para meus posicionamentos, porque eu falo que eu prego, o que eu faço. Aí você vai saber se Deus é comigo ou não, ou se eu sou com Deus ou não. Não tem que provar nada através de ritual nenhum para ninguém. Eu já falei para vocês, que isso já me aconteceu uma vez, e eu me senti extremamente honrado. Um religioso, uma vez eu estava pregando, ele chegou para mim e falou assim, você é um pastor do diabo, você é de Satanás, você que você serve. Eu falei, glória a Deus. A palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Porque se chamaram de Beelzebul, dono da casa, o que dirão dos seus conservos? Se um religioso que diz que conhece a palavra de Deus ou ouvir a verdade está me chamando do diabo, significa que a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida, porque não tem argumento para combater a verdade, então eu tenho que agredir com esse tipo de coisa. Então, nós precisamos saber sobre Deus, que Deus, ele busca os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. É o que procuram colocar ele em primeiro lugar, que procura fazer ele crescer, e não o homem. Né? O mundo religioso é um mundo muito vaidoso. Né? As pessoas elas ficam muito lisonjeadas com elogios. Falam que você é um homem de Deus, a pessoa só pode sair voando igual um anjinho. Né? Por quê? Porque é tudo ego. Tudo ego. A nossa verdadeira honra, nós realmente vamos mostrar quem somos. Vai ser revelado quem somos. É quando Jesus voltar. É se eu e você ouvirmos dele, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Fora isso, meus irmãos, eu afirmo para vocês, mesmo que muitos possam não concordar, é tudo vaidade, como disse o rei Salomão, é vaidade, tudo vaidade, sabe? A irmã Jané nos diz aqui, verdade, amém, irmã. Então todas essas coisas podem parecerem coisas insignificantes, mas são pequenos detalhes de uma construção de uma vida que vai fazer diferença na volta do Senhor Jesus, né? Eu vejo que o Senhor Jesus, ele, em todos os seus passos, em todos os seus ensinamentos, ele sempre nos incentivou a agir com humildade, a não nos acharmos grandes, a não nos elevarmos, a não desfazermos das pessoas, mas nós temos que tomar um cuidado, porque nesse mundo que nós estamos vivendo, muitas pessoas chamam a verdade de desfeita. Quando você fala a verdade, você prega a verdade,
Você está desfazendo de mim. Você está me maltratando. Você está isso. Mas diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, esses manipuladores, eles não prevalecerão de pé. Porque se tem uma coisa que nenhum homem, nem quando o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra como homem, e nem será assim também quando ele voltar às nuvens. Se tem uma coisa que o homem não pode fazer, não consegue fazer diante de Jesus, é mentir. A mentira cai por terra. Porque a mentira ela não resiste à verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então hoje os homens podem viver com máscaras diante dos outros. Mas diante do rei, essas máscaras cairão. E só aqueles que forem verdadeiros prevalecerão. Aqueles que reconhecem quem realmente são. Aqueles que reconhecem que precisam mudar, que são falhos, que são pecadores. Aqueles que reconhecem o que muita gente hoje em dia não quer reconhecer. Vamos então agora para a próxima pergunta. Qual a única maneira de Deus se chegar a nós? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, eu sempre digo aqui nos estudos o seguinte, que servir a Deus é uma das coisas mais difíceis que existe. Mas conhecer a forma de servir a Deus é fácil. E aqui diz, olha que coisa fantástica aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mas olha que garantia, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então qual a única maneira de Deus se chegar a nós? Chegando-nos a Ele, limpando o nosso coração, de toda a impureza do pecado, que às vezes nós deixamos guardada lá, ou percebendo ou não. A casa da gente, a casa que nós moramos, não há uma necessidade de se varrê-la todo dia, porque todos os dias o movimentar dentro da casa leva para dentro da casa poeira, às vezes poeira que está nos sapatos. Há também o consumo de coisas, de alimentos e de outras coisas que geram também o lixo. Então todo dia é necessário limpar, arrumar, organizar nossa casa, senão fica um lugar insustentável, certo? Assim também somos nós, a nossa casa aqui, onde que é a morada do Espírito Santo, ela tem que ser limpa todo dia, certo? E qual que é a vassoura que varre a sujeira? É a palavra de Deus. A irmã Miriam nos diz, hoje a minha cunhada me mandou uma mensagem do William Brahma. Eu não concordo. Aí ela diz que é só eu que não aceito. Ô irmã Miriam, disse para ela assim, não, ô cunhado, você está enganado, não é só eu não, a igreja de Deus toda não aceita não. E tem muitos que não aceitam os falsos profetas, A igreja de Deus não aceita. Glória a Deus por isso. Então, por que muitos se negam a fazer isso? Eles estão preocupados só com o exterior. Aí, como o Senhor Jesus disse, são como sepulcros caiados. Estão bem cuidados por fora,
né? Mas por dentro estão cheios de rapina, de ossos de mortos e de tanta imundícia, né? Então, nós devemos entender isso. Nós devemos varrer a nossa casa todo dia, certo? Às vezes ali está num cantinho ali, está ali um desânimo, uma palavra negativa, uma mágoa, um rancor, um ódio escondido. Às vezes, dentro da nossa casa tem várias sujeiras. E sujeira, o que atrai? Uma casa suja. Eu trabalho com isso, eu trabalho no setor de zoonose, eu posso dizer isso com autoridade também, além da palavra de Deus. Atrai rato. Rato vem atrás de sujeira. Ele vem em busca de alimento, em busca de abrigo, né? Espiritualmente falando, quem são esses ratos que podem entrar na nossa casa? Os demônios. As influências demoníacas que o inimigo pode exercer sobre nós. Se nós deixarmos alimento para ele dentro da nossa casa, que é o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. Né? Então, para que Deus, o Senhor Jesus, possa habitar em nós, nós temos que tirar toda a sujeira que está ali. O Senhor Jesus, ele até citou uma vez, né, que o espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, né? E quando ele volta, encontra a casa varrida, arrumada, ele traz consigo mais 7 demônios. O estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aí nós aprendemos uma outra coisa nesse ensinamento, que não basta apenas limpar a casa, ela tem que estar ocupada, ela tem que ter alguém morando. Quem que faz a morada em nós? O próprio Senhor Jesus e o Pai, através do Espírito Santo, né? Aí que concretiza o que o apóstolo Paulo, nós conseguimos entender detalhes do Evangelho, né? Quando o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Porque eu permito. Porque nos momentos mais difíceis, os momentos mais conflitantes, a minha decisão final, estou falando minha de todos nós, né, que procuramos servir a Cristo, a minha decisão final, ela é de acordo com a vontade do Senhor. Uma coisa que é importante que nós venhamos aprender, quem não sabe, e devemos não esquecer quem sabe, né? Que não importa, não interessa como nós começamos, o que interessa é como nós terminamos, certo? Interessa como nós terminamos a nossa vida, não é como nós começamos. Não adianta nada eu ter começado da forma correta e depois ter perdido minha coroa, meu galardão, e terminar sendo rejeitado por Deus. Assim como outros começam, né, de uma maneira errada, mas depois verdadeiramente se arrependem e tem o seu nome escrito no livro da vida. A irmã Miriam nos diz, meu pai sempre dizia isso. Amém, irmã, né? Isso é uma grande verdade. Então, a cada dia que passa, todos nós sabemos, a cada dia que passa, nós morremos. Aí eu vou pegar isso aqui para poder até bater num ponto aí que eu sou chato, você sabe que eu sou chato. Mas é a chatura do bem dentro da palavra. Olha só que incoerência, né? É uma mentira, mas é uma incoerência. Além de ser mentira, é incoerente.
esse negócio de celebração de aniversário, né? Que Deus te dê muitos anos de vida. Não vai acontecer que Deus te dê muitos anos de vida. Pelo contrário, cada ano que passa é um ano a menos de vida que você tem, né? Então, é um processo regressivo. Nós estamos regredindo a cada ano, né? Então a gente pensa assim, olha, eu tô ganhando mais um ano, fazendo mais. Não, você está perdendo. E você tem que olhar para trás e ver se foi um ano bem vivido ou mal vivido, se serviu a Deus ou se serviu a ti mesmo. Porque infelizmente a maioria das pessoas serve a si mesmas, né? E nós temos que estar atentos a isso e nos perguntarmos a quem eu estou servindo. Perguntar para o nosso eu, para nós mesmos. Aí se nós respondemos para nós mesmos, sirvo a Deus, fala, então me prova com suas atitudes. Aí nós temos que nos passar na peneira, né? Então, há uma incoerência, né? Você falar muitas felicidades, muitos anos de vida. Que muitos anos de vida? Não existe isso. Não importa quantos anos nós viemos viver, são poucos anos. Se nós viemos morrer com 120 anos, cada um de nós, é poucos anos de vida que nós vivemos. Os patriarcas morreram com muito mais, nós sabemos disso. Então, essas incoerências todas devem ser analisadas para que sejamos pessoas maduras na fé. A irmã Miriam nos diz, é verdade. Por que muitos não admitem isso? Porque vai contra o todo, vai contra a maioria, vai contra os interesses sociais, né? Eu não vou ser bem visto pelo grupo, eu vou ser deixado de lado, porque o grupo, seja qualquer grupo que seja, ele é implacável, ele é imperdoável. Se você não fala amém para aquilo que eu digo que é, mesmo que a palavra de Deus diz que não é, você vai ser eliminado. Igual o Roberto Justo diz no Aprendiz, você está demitido. Você está demitido, você já não vale nada. Não importa se você procura ter uma vida com Deus, se você procura andar na presença de Deus. O importante é se o grupo de rejeitou, você não vale nada. É assim que funciona a sistemática religiosa e a sistemática da vida humana, né? E aquelas pessoas que conseguem terem um posicionamento de acordo com a palavra de Deus, elas passam por esse processo sem sofrer, né? Mas elas adquirem o aprendizado. Porque eu digo para vocês, meus irmãos, existem muitas pessoas. Vou dar um exemplo a vocês. Logo lá atrás, quando eu comecei na Igreja de Deus, nós tínhamos um pastor aqui. Claro, eu não era pastor nessa época. E uma vez ele agiu aqui com uma estupidez muito grande. Ele me humilhou na frente dos irmãos sem necessidade nenhuma. E sabe o que eu fiz? Abaixei a cabeça para ele, o respeitei, não revidei. Mas ele me ensinou uma grande lição. Eu pensei comigo, se um dia eu viesse ser um pastor, ele para mim é um exemplo a não ser seguido. Esse tipo de pastor que eu nunca quero ser na vida. É um tipo de pessoa como essa, né? Então nós devemos saber tirar aprendizado das negatividades. Existem pessoas que cruzam o nosso caminho, que são pessoas terríveis. São pessoas terríveis, mas que nos traz grandes ensinamentos quando nós não estamos cegos pelo ódio, certo? Quando nós olhamos para essas pessoas com piedade, enxergando que elas realmente são, por causa das suas atitudes, das suas soberbas, do seu ato de superioridade, né? Eu
já enfrentei no meu trabalho pessoas assim, extremamente arrogantes, que o meu trabalho, eu trabalho com orientação. Eu fui orientar esse senhor e falou comigo: cala a boca, você não sabe nada, você tem nada que me ensinar, não. Eu que tenho que ensinar você. Quem você pensa que é? Eu tenho 2 diplomas, eu tenho doutorado, Eu comecei foi rir. Falei: não, tudo bem, então, tranquilo e tal. Deixei para lá. Quando você vai conversar com um ser humano dessa categoria, né? Então, assim, mas ele para mim também se tornou um exemplo de uma pessoa que eu jamais quero ser. Você para mim é um exemplo a não ser seguido. É um tipo de pessoa que eu abomino, que eu posso tolerar, mas que eu não deixo de abominar, né? Então, nós devemos entender que tudo aquilo de ruim que os homens fizeram, por exemplo, contra o Senhor Jesus, ele não guardou dentro de si nada daquilo, né? E nós devemos aprender a agir dessa forma. Nós devemos aprender em confiarmos mais em Deus. Nós podemos chegarmos diante do Senhor e dizermos a Ele: viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Um outro dia uma pessoa estava alterada comigo, começou a falar um monte de asneira, e uma pessoa que viu aquilo, viu que ela veio me defender. Peguei e falei: por favor, não fale nada, deixa ela falar, essa pessoa falar sozinha. Ele me defende. Eu quero que ele me defenda. Você não, eu te agradeço. E deixa, não tem problema. Sabe? Então nós temos que aprender a confiar. A Bíblia nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai, ou não temos? Você tem um advogado. Eu tenho. Qual que é o preço que ele cobra? A nossa fé. Você crê? Você crê, trabalha para você, te defende. Nós temos um advogado junto ao Pai. E nós vimos aqui Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto. Então nós podemos e devemos nos tranquilizarmos em relação a tudo, entendeu? A única coisa que nós devemos nos preocupar é em andarmos justamente diante do Senhor, com integridade. E se alguém falhar, cair, vamos lá estender a mão para levantar. Vamos ser aquelas pessoas que fazem o mundo melhor. Aquelas pessoas que aproximam os sinceros, os verdadeiros de Deus. Porque os que são mentirosos, os falsos, eles vão te odiar. Você tentar trazer Deus para eles. Mas aqueles que são sinceros, são verdadeiros, que são humildes de coração, eles abrem o coração para o Senhor. Eu tenho experiência aqui em Belo Horizonte de pessoa que eu fiquei 5 anos consecutivos insistindo com a pessoa. Lógico que dando espaço de tempo entre uma insistência e outra, não é todo dia lá enchendo a paciência dessa, não ia dar certo. Mas levava uns meses, eu falava a mesma coisa. Eu falava umas 3, 4 vezes no ano a mesma coisa. Vem estudar a Bíblia comigo, vamos estudar a palavra de Deus, você conhecer a doutrina, o ensinamento da palavra. Não quer saber, não quero, não. Depois de 5 anos, eu fiz a mesma proposta, sempre levando um não, mas sempre falando com educação, numa boa, não é brigando nem nada. Ela falou sim. Essa pessoa que falou sim, eu estudei a doutrina da Igreja de Deus com ela, ela conheceu a verdade. Eu batizei ela 17 anos atrás. Ela está na igreja até hoje. Sabe? Então nós temos que entender que tudo tem o tempo certo.
que nós devemos, aqueles que têm humildade, eles aceitarão a verdade, né? Vamos para a última pergunta. O que Deus quer de nós através das nossas atitudes? Irmã Joselina nos diz, minha internet caiu, agora retornou. Seja bem-vinda, querida irmã. Depois você assiste, vai ficar salvo aí, né? Você assiste a parte que você perdeu. Mas a última pergunta é, o que Deus quer de nós através de nossas atitudes? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Deus quer que nós venhamos glorificar através de cada uma das nossas atitudes. Mas o que é triste é que esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que não compreendem a palavra de Deus, que são papagaios de pastores falsos profetas, que vêm alegar através dessa passagem que nós podemos comer carne de porco, podemos comer qualquer coisa, porque está escrito, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como que você e eu podemos fazer uma coisa para a glória de Deus? É fazer aquilo que está de acordo com a sua palavra. E a palavra de Deus nos manda não comer determinado tipo de alimento. Então, quando aqui diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, é tudo aquilo que Deus permite comer, o que Deus permite beber. É nesse sentido. Então, nós devemos tomar muito cuidado com os manipuladores da palavra de Deus. Porque, infelizmente, muitos têm sido enganados e têm sido arrolados para o lago de fogo, porque não querem dar ouvidos à verdade. Existe muito mais coisas, irmãos, que eu e você precisamos saber sobre Deus. Mas o nosso tempo é pequeno para poder analisar todas elas. E se nós formos justos, nós vamos ver que isso levaria dias para fazer, muitos dias. Então, para finalizar esse estudo, o que eu aconselho a vocês é que não deixe de examinar as Escrituras. Separe um horário, pegue a sua querida Bíblia, pegue um caderno, vá lendo. Dúvida, anote. Pode perguntar para mim, pode perguntar para qualquer pastor da Igreja de Deus. Eu acredito que eles não vão ter problema em tirar suas dúvidas. Irmão Ageu, seja bem-vindo ao nosso estudo, que Deus te abençoe e a paz seja contigo. E assim, nós vamos conhecendo mais profundamente o nosso maravilhoso Deus, a sua vontade, vamos tirando as dúvidas que temos, né? Nós vamos crescendo, nós vamos caminhando, fortalecendo a nossa fé, certo? Mas é necessário ter um esforço para isso. O irmão José Aparecido de Brito me diz, verdade, pastor Paulo, amém, meu querido. E o irmão Matias também nos diz, amém, é verdade, amém, irmão. Então, vocês já notaram assim, olha para a vida de vocês, cada um de vocês. Sabe? Se você chegou até aqui, é porque você se esforçou. O Senhor Jesus disse que desde o dia de João Batista até hoje, o reino de Deus é alcançado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Então vamos fazer esse esforço. Tira um momentinho no seu dia, você que sabe qual é o melhor. Fazer um devocional, estudar, você vai fazer a sua devoção.
Você vai se dedicar à palavra de Deus. Estabelece um tempo. Quanto tempo que você acha que você pode se dedicar? 15 minutos? Meia hora? Uma hora? Dá 10 minutos? Não sei. Eu não vou dizer para você que é pouco, também não vou dizer que é muito. Eu vou dizer para você o seguinte: faça isso. A irmã Joselina diz amém, é verdade. Faça isso. Eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Eu me coloco à disposição para poder atender a qualquer um de vocês através da WhatsApp. Tá? Quem não tem, é só me adicionar. E como eu repito aqui, eu acredito que nenhum pastor da Igreja de Deus irá negar, dar atenção a vocês. Porque às vezes a pessoa tem mais afinidade com determinado pastor e tudo. Isso é tranquilo. O importante é que a palavra de Deus seja aprendida, ela seja esclarecida e que a verdade venha prevalecer. Tá certo? Então, eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração pela atenção de cada um de vocês, por esse momento tão maravilhoso, tão precioso, que nós passamos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Como eu já disse e repito, eu me coloco à disposição para poder esclarecer alguma dúvida. E vamos em frente, certo? Não vamos desanimar com nada. Eu já disse para vocês várias vezes e provo dentro da palavra de Deus. Quanto mais lemos a palavra, mais nos fortalecemos. A irmã Miriam nos diz, temos que fazer estudar a palavra de Deus como os bereanos. Exatamente, irmã Miriam, como os bereanos. O irmão Ageu nos diz, paz seja com todos. Amém. Verdade, verdade. Amém, meu querido irmão. Então, para finalizar aqui, eu quero incentivar vocês, tá? Não estou falando que vocês não fazem, não é isso? Mas quem faz, continua fazendo melhor ainda, não se deixando desanimar. Quem ainda não fez, não tem esse costume, dá uma paradinha, uma analisada, onde que eu posso começar a fazer isso? Vai ter um momentinho do dia aí que vai dar, talvez esse horário de almoço, sei lá. Deus sabe e Ele te trará a luz para você fazer a melhor escolha possível, para que você possa ter bons frutos em tudo isso, tá certo? Agora eu quero convidar vocês a fazer comigo uma oração para que nós possamos encerrar nosso estudo. Amado Deus, poderoso Pai, quando nós entendemos a Tua bondade, quando entendemos o Deus maravilhoso que o Senhor é, nós até nos envergonhamos, Senhor, de sermos tão imperfeitos, sermos frágeis, fracos, pecadores. Mas pedimos ao Senhor que, por favor, nos dê a capacidade de superarmos as nossas imperfeições, que nós não venhamos estarmos satisfeitos com o melhor de nós. Que sempre que alcançarmos o melhor de nós para com o Senhor, que venhamos dizer a nós mesmos, eu posso oferecer ainda mais ao meu Deus. Peço ao Senhor que nos purifique, que perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, que nos dê a Tua santa paz, que tenhamos uma boa noite de descanso e que tenhamos uma semana vitoriosa na Tua presença, de acordo com a Tua vontade, e que venhamos a cada dia, no dia chamado hoje, oferecermos o melhor de nós para o Senhor e procurarmos aperfeiçoarmos ainda mais. Nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas que tem nos feito, todos os bem que tem nos dado. Nós agradecemos pelo Teu amor, porque nós não somos merecedores dele. Abençoe a cada família aqui representada, as que virão assistir, as que não irão assistir jamais. E peço ao Senhor, ó Deus, que permita que venhamos vencer o mal a cada dia e que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e que possamos fazer parte do Teu reino.
que o amor prevaleça e cubra a multidão dos pecados, trazendo o pecador do mundo para sua maravilhosa luz. Em Cristo Jesus é o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, Senhor Shua-Mashiach. Amém. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim nós finalizamos mais um estudo, mais um programa Jesus Vem. Eu agradeço a participação de todos vocês, tá? Muito obrigado. O irmão Matias nos diz amém, uma semana abençoada para todos os irmãos. É o que eu desejo a todos vocês. Uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. A irmã Janete também nos diz amém, Deus abençoe a todos, feliz semana, amém, irmã. A irmã Miriam nos diz amém, louvado seja Deus sempre, glórias a Deus. Então fiquem com Deus, amados, até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. O irmão José Aparecido de Brito nos diz amém. Fiquem com Deus, a paz seja convosco. A irmã Miriam nos diz uma ótima semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém, irmã. Deus abençoe e uma boa noite com o Senhor Jesus a todos. A irmã Conceição Machão também nos diz amém. Amém, querido irmão. Fiquem com Deus.